Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vamos à nossa segunda aula de matemática financeira. Hoje eu vou falar sobre taxas proporcionais em juros simples. Bom, nas operações financeiras, utiliza-se o mês e o ano comercial, cujos números de dias são de 30 e 360, respectivamente. Então, vamos ver a seguinte situação, né? Tomei emprestado R$100 com um amigo para pagá-lo em 10 dias a uma taxa de juros simples de 12% ao mês. Será justo pagar a ele 12% de R$100 nesse período de 10 dias? Ou seja, pagar R$12 de juros nesse período? Usando os conceitos de proporcionalidade, temos 12% equivale a 30 dias, x% equivale a 10 dias. Então, na verdade, nós estamos fazendo aqui uma regra de 3 simples, né? Então, multiplica invertido aqui 12% vezes 10 e 30 vezes x, conforme nós temos aqui, ó. Então, 30x vai ser igual a 12 vezes 10, 120 dividido por 30, então o x é igual a 4. Então, neste período de 10 dias, deve ser cobrado 4% de 100% a título de juros, ou seja, R$4. Na prática, se temos a taxa mensal e queremos encontrar uma taxa diária, dividimos a taxa mensal por 30 e obtemos a taxa proporcional ao dia. Dizemos que duas taxas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção direta com os respectivos prazos, considerando uma mesma unidade de tempo. Na prática, se tem uma taxa anual e se quer encontrar a taxa mensal, divide-se anual por 12. Quando se tem a taxa mensal e se quer a taxa anual, multiplica-se a mensal por 12. Não é necessário utilizar a fórmula para encontrar a taxa proporcional. Usamos a intuição para saber se multiplicamos ou se dividimos. Todos sabemos que um ano tem 360 dias, ou 12 meses, ou 6 bimestres, ou 4 trimestres, ou 2 semestres. Vamos ver alguns exemplos, então. Qual é a taxa diária proporcional a uma taxa de 18% ao mês? Vamos ver a resolução aqui, então. A taxa mensal seria 18% ao mês. Então, em decimal, é 18 dividido por 100, que dá 0,18 ao mês. A taxa diária seria 0,18 dividido pelo mês, que seria, considerando aqui, né, o mês comercial, 30 dias, 0,18 dividido por 30, que dá 0,006 ao dia, ou seja, multiplicando isso por 100, né, para deixar em porcentagem, 0,6% ao dia. A questão 4, o exemplo 4, qual a taxa semestral proporcional a uma taxa de 1,5% ao mês? Então, vamos ver a resolução aqui, a taxa mensal 1,5% ao mês, dividido por 100 dá 0,015 ao mês. A taxa semestral 0,015 vezes 6, né, por semestre, né, então vezes 6, 0,09 ao semestre, ou seja, multiplicando por 100 aqui, 9% ao semestre. O exemplo 5 aqui, qual a taxa anual proporcional a uma taxa de 7% ao trimestre? Então, taxa trimestral, 7% ao trimestre, em decimal 0,07 ao trimestre. A taxa anual, né, um ano tem 4 trimestres, então 0,07 vezes 4, que vai dar 0,28 ao ano, ou vezes 100, né, 20% ao ano. As taxas são chamadas equivalentes quando aplicadas ao mesmo capital. Durante o mesmo espaço de tempo, produzem os mesmos juros. Exemplo. Seja um capital de R$2.000, que pode ser aplicado alternativamente a taxa de 2% ao mês ou 24% ao ano. Sendo o prazo de aplicação de 2 anos, verifique se as taxas são equivalentes. Então, aqui nós temos as duas situações. O capital inicial 2.000, 2% ao mês, 0,02, o N aqui 24 meses. Então, aplicando a fórmula dos juros, né, C vezes I vezes o N, 2.000 vezes 0,02 vezes 24 dá 960.
Usando a outra situação aqui, o capital é 2.000, o I é 24% ao ano, ou 0,24, o N é 2 anos, né? Aplicando a fórmula de novo aqui dos juros, né? C vezes I vezes N, 2.000 vezes 0,24 vezes 2, também deu 960, ou seja, as taxas de 2% ao mês e 24% ao ano são equivalentes. Vamos ver um exemplo. JC Oliveira aplica R$ 4.000 num fundo de que paga juros simples de 12% ao ano, durante 2 meses. Qual o montante resgatado? Então, os dados aqui, o C é 4.000, o I é 12%, ou 0,12 ao ano, né? 12% dividido por 100, 0,12 dividido por 12, né? Vai dar 0,01 ao mês, né? Um ano, 12 meses. Né? Então, a taxa proporcional mensal. O N vale 2 meses, então quer saber o montante. Então, o J, vamos primeiro calcular os juros, né? O capital inicial é 4.000, a taxa é 0,01 vezes o N, que é 2, então R$ 80 de juros. O montante, C mais J, 4.000 que é o capital inicial, mais 80, R$ 4.080. Logo, o montante resgatado é de R$ 4.080. Exemplo 2 aqui, um banco oferece uma taxa de 27% ao ano pelo regime de juros simples. Quanto ganharia de rendimento o investidor que aplicasse R$ 15.000 por 32 dias? Então, os dados, o capital inicial é R$ 15.000, a taxa é 27% ao ano, dividido por 100, 0,27 ao ano, né? Dividido por 360, que são 360 dias, né? Para mim ter a taxa diária, que seria 0,0075 ao dia. O N, então, é 32 dias, né? Então, está tudo compatível aqui, ó, a taxa com o período, né? Qual é os juros, né? Então, o juro seria C vezes I vezes N, 15.000 vezes aquela taxa diária, vezes 32 dias. Então, a taxa de juros, R$ 360. Observação. Se temos a taxa anual e o prazo em dias, temos que dividir a taxa por 360 e daí obtemos a taxa diária. Foi feito aqui, ó. Exemplo 3, calcular os juros simples comerciais produzidos pela importância de R$ 2.000, aplicada a taxa de 36% ao ano, no período de 11 de fevereiro de 2008 a 5 de junho de 2008. Bom, nesse caso aqui, nós temos que calcular exatamente os dias aqui. No período de fevereiro, foi só de 11 em diante, né? Então, eu tenho que calcular a diferença de 11 até o final do mês. Esse mês termina no dia 29, né? Então, 29 menos 11 deu 18 dias. Depois eu vou pegar os dias completos aqui. Março 31, abril 30, maio 31 e junho até o dia 5 só. Somando o total aqui, eu tenho 115 dias. Esse é o período. Então, o capital é 2.000, a taxa é 0,36 ao ano, dividido por 360 para me encontrar o diário, né? A taxa diária, que seria 0,001 ao dia, e o N é 115 dias. Então, os juros aqui vai ser C vezes I vezes N, 2.000 vezes 0,01 vezes 115, que dá R$ 230. Exemplo 4, o valor de face do IPTU da LB Brasil é R$ 250, com vencimento em 10 de 3 de 2014. Sabendo que é cobrado uma multa de 4% por pagamento efetuado, após essa data, juros de mora de 6% ao mês. Desculpa. Calcule o valor a ser pago se o contador da empresa puder pagar, está dividida no dia 5 de 4 de 2014. Então, a multa e o juro têm como base de cálculo o valor da duplicata ou fatura, o capital inicial. Os dados, né? Então, C é R$ 250, a taxa é 6% ao mês. Então, para mim saber a diária, eu tenho que dividir por 30, dá 0,02 ao dia. E a multa, o M, aqui é 0,04. Então, além dos juros, eu tenho uma multa, né? Que eu tenho que acrescentar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é contar os dias. No mês de março, eu vou contar a partir do dia 10. Então, eu tenho que saber quantos dias tem até o final do mês, ou seja, 31 menos 10 deu 21 dias. Abril foi só até o dia 5. Então, isso deu um total de 26 dias. Esse é o período. A multa é calculada multiplicando o capital inicial pelo percentual da multa.
Então, pega o capital inicial, 250, vezes a multa, que é 0,04, que dá R$10 de multa, então, nesse caso. Então, os juros, C vezes I vezes N, 250 vezes 0,02 ao dia, né, vezes 26 dias, deu R$13 de juros. O montante será a soma do capital mais os juros mais a multa. Tá? Então, nesse caso, o montante aqui não é só o capital inicial mais os juros, eu tenho que somar mais a multa que é aplicada ainda. Né? Então, 250 mais 13 mais 10, que dá R$273. Multa, R$10, juros, R$13 e montante, então, R$273. Então, a gente tem um modelo aqui, como é que seria essa fatura, né?